para aprender um pouquinho mais hoje, mais uma live do Performe. Nós vamos falar sobre acerto de questões. O tema de hoje vem a somar com o que nós já aprendemos um pouquinho na live de quinta-feira passada, somado com a live que eu fiz ontem com a Sônia, que ela ensinou algumas técnicas de aprendizagem, técnicas para a gente melhorar a nossa performance nos nossos estudos. E hoje eu venho aqui para crescer um pouquinho mais, falando sobre como nós podemos fazer para melhorar, para aumentar o acerto de questões. Quem é que não quer melhorar o grau de acerto, não é? Quem está estudando para concurso público deve prezar muito por esse índice de acerto nas questões, deve cuidar mesmo, deve balizar o seu estudo pelos acertos nas questões. Que questões que eu falo? Questões de provas anteriores, exercícios resolvidos. Os cursinhos dão muitas questões para a gente resolver e pegar mesmo aquelas provas de concursos anteriores para resolver, para saber como que você está em quesito de estudo ali, né? Quando a gente estuda em casa, a gente precisa ter uma métrica. Meu estudo tá compensando, eu estou estudando a contento, eu estou assimilando realmente a matéria, porque às vezes a gente acha que a gente está aprendendo, mas se a gente não tiver uma métrica, eu não tenho como saber se hoje eu sei mais do que eu sabia há um mês atrás, há 6 meses. Tem gente que não faz esse controle. E esse controle é essencial, pessoal, para a gente melhorar o nosso estudo, melhorar os nossos resumos. É uma consequência. Então eu vou estudando, eu vou fazendo questões, eu vou fazendo meus resumos, eu vou aprendendo a aprender, vamos falar assim, né? Aprender a aprender. Como que eu aprendo? Como você aprende? Já parou para pensar sobre isso? Você tem seguido as lives do Performe, seguido as lives da Sônia, que vem ensinado muito pra gente sobre neurociências, vem trazendo a fundamentação, né, para aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Às vezes a gente não sabe a fundamentação daquilo, e muitas coisas que a gente faz tem embasamento na neurociências. Então é isso que eu venho trazer um pouquinho mais para vocês, aproveitando já a live de ontem da Sônia, que ela trouxe um conhecimento bem bacana pra gente. Ela compartilhou um conhecimento muito bacana e eu vou somar um pouquinho disso com mais um pouquinho e a gente vai subir nosso degrauzinho ali. Daqui a pouquinho a gente tá lá na frente, tá numa escada bem alta no nosso grau de conhecimento, no nosso grau de aprendizagem. Acho que só praticando um exercício para saber se está aprendendo. Tem que praticar muito mesmo, tem que fazer muito exercício. Não pode ter preguiça de fazer exercício. Quem está estudando para concurso público não pode ter preguiça. É fazer muitos exercícios mesmo, para a gente saber. E aí eu pergunto, como é que está o seu grau? Como é que está o seu progresso? Está estagnado? Ou você está regredindo, até mesmo regredindo? Por que eu digo regredindo? Porque o grau de dificuldade dos concursos está aumentando. E se você não acompanhar esse grau, aumentar o seu grau de aprendizagem, você vai regredir sim na quantidade de questões que você está acertando. Você está com o estudo ali, ele está muito consistente, está paradinho, está morno. Como é que tá? Ou você consegue, mês a mês, de tempo em tempo, perceber que o seu estudo está rendendo mais. Você está conseguindo acertar mais questões que você acertava há um mês. Como é que está isso? Você tem uma métrica? Você faz esse controle? Quem está estudando para concurso aí faz esse controle? E se não faz, vamos começar a fazer. Porque isso é essencial para você saber, para você... A Sônia ontem falou pra gente, quem estava na live, sobre a técnica de estudo chamada autoavaliação. E é aqui que a gente vai aprender como que a gente vai se autoavaliar.
como que você vai autoavaliar o seu aprendizado, a sua aprendizagem. Vamos aprender isso? É isso que eu vou trazer hoje para você. Somado ao que a Sônia falou da técnica de autoavaliação, hoje eu vou falar como você vai fazer isso, porque é importante saber como fazer. Tô com uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Ali, mas ficar fazendo controle não atrapalha? Não consome tempo de estudo? Como que eu vou te responder isso? Olha, se você não sabe o que você sabe, você acha que você vai ter um estudo que vai render? Que vai ser razoável você ficar estudando um conteúdo? Às vezes você não precisa focar tanto naquele conteúdo, porque você já sabe o suficiente dele. Tem algum conteúdo ali que você não sabe. Se você não faz esse controle, essa avaliação do seu desempenho, você não vai saber quais matérias você precisa se dedicar mais, quais matérias que você precisa revisar mais vezes, qual matéria que você deixou esquecida lá atrás porque você achava que já sabia o suficiente. Não é verdade? Ó, estava na live e foi excelente. A live foi maravilhosa, a live de ontem. E só tem a somar com a live de hoje, viu? Então, se você não tiver uma planilha, como que você vai saber, como que você vai conseguir controlar o seu estudo? O que você precisa estudar mais? Quantas horas a mais você precisa colocar em determinada matéria? Você estuda por ciclo? O seu ciclo está adequado? A quantidade de horas está adequada para aquilo que você sabe e para aquilo que você não sabe? Aquilo que você não sabe tem peso muito grande dentro do seu edital. Você precisa fazer esse controle para você dosar o seu cronograma de estudo. Se é por ciclo, se é por dia, se é por matéria, é você que vai decidir. Mas se você não controlar, como é que você vai refazer o seu cronograma? Porque o cronograma de estudo, o seu horário de estudo, vamos falar assim, tem gente que não gosta que fala em cronograma, o seu horário de estudo, ele pode estar desatualizado, porque você tem que atualizar o seu horário, os seus dias, as suas matérias, de tempo em tempo. E é aqui que você vai saber se você precisa já mexer no seu cronograma, no seu horário de estudo. Sem saber o grau de acerto, você não tem condições de fazer um cronograma adequado para você, porque cada pessoa deve ter um cronograma. O meu cronograma não é o mesmo que o seu, até mesmo que o meu concurso pode não ter sido o mesmo que o seu. Você não pode nem estar querendo fazer um concurso na área fiscal. Tudo isso advém de um controle que você precisa fazer. Mais uma perguntinha. Então, o que fazer para acertar mais questões? Olha aí o X da questão. Olha aqui. Chegamos, né? Tem gente já curioso ali para saber o que a gente precisa fazer para acertar mais questões. Bom, para quem já assistiu as minhas lives anteriores, sabe que eu gosto muito de fazer um passo a passo. Eu adoro seguir uma regrinha aqui para eu não me perder. E quem quiser anotar, eu vou falando devagarzinho aqui. Quem precisar que eu volte no assunto, eu vou voltar, vou falar de novo, tá bom? Mas eu vou falar aqui o meu passo a passo. Eu criei aqui 8 passos pra gente aumentar o grau de acerto. Porque a ideia, quando você está estudando em casa, é você acertar a maior quantidade de questões. Eu falo até que você tem que correr atrás do seu 100%. Porque em casa, estudar em casa, fazer prova em casa, fazer questões em casa é muito diferente de fazer questões lá no dia da prova. Então não adianta você falar, já estou acertando 70% das questões em casa. Não é suficiente, é pouco, porque em casa você está numa outra vibe, você está mais tranquila, não tem aquela pressão da prova. Então 70% em casa, não se satisfaça com isso. Busque o 100%. Vamos atrás do 100%. Como que nós vamos fazer? Vamos lá. Vamos aqui pro meu passo a passo. Primeiro, eu não sei se, por exemplo, se você já fez uma questão, vamos partir do pressuposto que você já fez
fez hoje uma bateria de questões, 200, 300 questões, é a sua bateria, tá? Eu já cheguei a fazer baterias de 500 questões no mesmo dia, mas aí cada um tem o seu padrão, tá bom? Vamos falar que você fez ali 100 questões, tá? 100 questões. E que você teve um acerto ali de apenas 50%. É bem pouco, não é? É bem pouco para quem está querendo passar no concurso público. O que você vai precisar fazer para aumentar o seu nível de acerto? Na próxima vez que você for fazer, você já vai estar lá em 60, depois 70, é subindo aos poucos mesmo, tá? Você não vai pular de 50 para 80 em um mês, não dá para fazer isso. É muita coisa para estudar e o conteúdo é muito vasto. Vamos lá? Se você já fez essa métrica, se você não fez, faça. Saiba como você está hoje, para a gente saber o que precisa fazer para chegar lá no 100%. Então, se avalie. Depois, você vai balizar. Acertei poucas questões, 50%. O que você vai precisar fazer? Se você está assistindo aula, ou presencial, ou online, assista essa aula. Se for online, principalmente, assista a aula novamente, porque está muito pouco o seu grau de acerto. Ou você está lendo o PDF. Eu adorava ler PDF. Eu fazia as duas coisas, na verdade. Eu assistia a aula online e li o PDF. Então você pode assistir a aula ou ler o PDF. Aí você vai escolher qual que faz mais sentido para você, como você consegue assimilar mais. Depois você tá lá no seu PDF, assistiu a aula ou tá no seu PDF. Grife as partes principais. Já vai preparando o seu PDF ou o seu livro, se você está estudando um livro, para que você parta ali dos pontos principais para você fazer o seu resumo, tá bom? Deixa o resumo lá para frente um pouquinho. Só grife. Grife, vai preparando ali. Eu vou falar o passo a passo, ó. Assista a aula ou leia o seu PDF. Depois, grife. Vai grifando as partes principais. Depois, faça o resumo de punho próprio, usando esses grifos que você já fez. Isso facilita muito fazer o resumo. Depois, explique. Pode explicar para si mesma, para si mesmo, aquilo que você acabou de estudar, aquilo que você leu, aquilo que você já grifou, aquilo que você já fez o resumo. Explique a si mesmo. Depois, certifique-se que você compreendeu. Você vai falar, mas como que eu vou fazer isso? A gente vai chegar lá. Certifique-se que você compreendeu. Depois, resolva as questões item a item. Olha a importância disso. Gravem bem. Resolva as questões item a item. Vou explicar daqui a pouquinho o que isso significa e o porquê você deve fazer isso. Depois, melhore o seu resumo. O resumo que você fez a partir dos seus grifos. Resumo de punho próprio. Melhore o seu resumo. E por fim, tenha um calendário de revisão. É imprescindível ter um calendário de revisão. Anotaram, pessoal? Assista a aula ou leia o seu resumo. Grife as partes principais. Faça resumo de punho próprio. Explique a si mesmo o que você leu. Certifique-se que você aprendeu. Resolva questões item a item. Frisem, item a item. Melhore o seu resumo e tenha um calendário de revisão. São 8 dicas imprescindíveis para que você aumente o grau, o seu nível de acerto de questões. Não tem mágica não, tá, pessoal? Às vezes a gente fala, eu vou te ensinar como fazer. A pessoa acha que é uma regrinha básica ali, vou fazer um joguinho de dados aqui, vou começar a acertar mais questões. Já vi muita gente falar isso. Vou te ensinar um truque para você acertar mais questões. Não funciona assim. Tem questão que você vai acertar no chute? Tem, fazendo esse tipo de coisa. Mas esse não é a minha intenção. A minha intenção é elevar mesmo o seu grau de aprendizagem. É deixar você ali, ó, pronta para conquistar a sua vaga. Tudo bem, pessoal? Vou descer um pouquinho. Eu já falei o passo a passo, tá bom? Anotaram? Se não anotaram,
eu repito, pode pedir que eu vou repetir para vocês, tá bom? Vamos lá. Agora eu quero seguir um a um desses itens que eu falei. Eu vou abrir um a um, explicar mais ou menos o porquê fazer, como fazer, tá bom? Vamos lá. Como fazer para nós acertarmos mais questões? Há uma pergunta ali, vou responder primeiro antes de descer, tá? Posso digitar o resumo? É mais prático e rápido. Se você digita, vamos falar que você está lá no seu computador, está digitando o seu resumo. Quando você der um Ctrl B, que é salvar, Ctrl B, vai lá pro HD. Ele não vai aqui, não vai ficar salvo aqui. Porque quando você faz um resumo de mão própria, de punho próprio, você assimila melhor o conteúdo. Você está trabalhando de uma forma mais eficaz. Parece que você está gastando mais tempo. Pode até parecer no primeiro momento, mas o ganho que você tem vai ser tão maior que aquele resumo que você fizer ali digitando, ele não vai ser significativo. O grau que você vai conseguir assimilar é muito pequeno. Então, prefira fazer o resumo de mão própria, de punho próprio. Perca inicialmente um tempinho ali que você vai ver o ganho que você vai ter depois. Então, vale a pena. Faça o resumo de mão própria. Não caia a mão, pessoal. Sério mesmo, não caia a mão. Eu já fiz muito resumo. Eu já utilizei esses resumos depois para estudar. Lá no finalzinho, quando eu ia 1 a 2 semanas antes da prova. Então, faça o resumo, não vai cair a sua mão e você vai assimilar muito mais fácil esse conteúdo. Tudo bem? Pode fazer o resumo. Papel, caneta. Vamos fazer o resuminho. Porque eu falo que estudar do jeito certo. Porque para estudar a gente precisa estudar do jeito certo. É o meu jeito? Não. É o jeito certo para você. O que funciona para você? Comece a se analisar e veja o que funciona para você. Aqui eu tô dando algumas técnicas, algumas dicas que vai ajudar você a compreender, a entender, a gravar o que você está sendo estudado, tá bom? Ninguém é obrigado a aplicar. Mas tente, faça o teste e veja se vai ser produtivo para você, tá bom? O resumo ajuda muito. Talvez dá uns calinhos nos dedos assim, mas depois sai. Quando eu estudei o meu concurso, eu tive que fazer a prova com um curativo assim, porque eu tava com calo nesses 2 dedinhos aqui, mas depois sarou, né? É um calinho que vale a pena. Dá um calinho só, não cai a mão. Vamos lá? Então, vamos lá. Leia o conteúdo, grife as partes principais, faça o resumo. O que é resumo? É ficar copiando o que está no texto? Não. Resumo é você pegar as partes principais e fazer link desses assuntos. Pega o tema central e faça link com as partes principais. Não é copiar. Você pode colocar até com as suas próprias palavras o que você entendeu. Talvez isso facilite para você. Então, resumo é isso. Não é copiar. Olha ali, ó. Eu não consegui estudar sem estar sempre escrevendo, fazendo resumos. Perfeito. Então, com certeza, aprendeu muito. Tava lá, ó, acima ali da média, bem acima da média. Porque quem tem preguiça de estudar, não aprende muito não, pessoal, porque estudar é um processo ativo. Nós já falamos isso em outras lives. Estudar é ativo. Você precisa fazer. Você precisa estar ali, ó, ativamente contribuindo para o seu aprendizado. Tá bom? Isso é estudar. Vamos lá? Punho próprio. Já passei por isso. Digitar o resumo, nós já falamos. Você pode... Sabe por que eu falo aqui? Para você já ir lendo e já grifando e fazendo resumo? Porque quando você só lê, você assimila apenas 10% do conteúdo. É pouquinho, não é? Você pode ler o dia inteiro. Você vai assimilar 10% do que você leu.
é bem pouco. Mas quando você lê grifando e já preparando o seu resumo e ao final ali, ó, perca meia hora, perca não, pra mim é um ganho. Mas vamos lá, faça um calinho no dedo ali, meia hora fazendo o seu resumo, sabe? Olha a diferença do grau de aprendizagem. Você só leu 10%. Você leu, grifou para fazer o seu resumo posterior, você assimila 80% do que você aprendeu. Não tem, é gritante a diferença. Você pode só ler, né? Fala assim, eu não quero fazer resumo, eu quero ficar só lendo. Pode ler, vai ter que ler muito para chegar nesses 80% aqui da pessoa que leu e fez o seu resumo. Porque quando você faz o resumo, você está ativo, você está participando ativamente do seu aprendizado. Então escreva, interprete, coloque as suas palavras-chave. Olha que interessante. Bacana, não é? Ah lá, eu também só consigo estudar grifando e escrevendo. Aqui só tem gente que alto nível, tá vendo? Todo mundo grifando e escrevendo. Eu também gosto muito. Eu escrevi em post-it. Já falei isso também numa live. Vamos lá? Para dar tempo da gente acabar. Depois que você fez o resumo, explique o que você leu. Pode ser para alguém, se você está estudando com um colega. Eu estudava sozinha. Explique para alguém o que você acabou de ler e o que você acabou de fazer o resumo. Se você não conseguir explicar para você mesmo o que você acabou de ler, é porque você não entendeu o conteúdo. E se você não entendeu o conteúdo, você não vai aprender. Para você aprender, você precisa antes entender o que você está fazendo, entender aquele conteúdo. Então, explique para si mesma. Não é perda de tempo. Se você não sabe como fazer, fale em voz alta o que você fala, não consigo, não sou professora, não consigo explicar. Repita em voz alta, tente colocar com as suas palavras, mas fale em voz alta, que isso já vai fazer muita diferença. E ainda vai dar sono só de ficar lendo. Pois é, dá sono mesmo. Dá sono porque você fica ali só paradinha, passando o olho, dá sono realmente. E sabe o que acontece quando você explica para alguém ou para si mesmo o que você acabou de ler, o que você acabou de estudar? O seu grau de assimilação, ele sobe de novo para 90%. Olha só, quem só leu 10%. Quem leu e fez o resumo ali ativamente, já assimilou 80%. Quem leu, fez o resumo e explicou para si mesma, que seja no espelho, ou nem precisa de olhar no espelho não, vai falando em voz alta ali que você acabou de assimilar, 90%. Vale a pena ou não vale a pena? Cada um responde aí por si. Para mim vale muito a pena. Vamos lá? Já estamos aqui no Explique por Si Mesma, que já é o quarto passo lá da minha listinha, do meu hall. Depois, certifique-se que você compreendeu. Você fala, mas como que é isso? Como que eu vou certificar que eu aprendi? Se você não conseguiu explicar para você mesmo o que você acabou de estudar, já tá meio que ali que você não compreendeu. Então você precisa conseguir explicar para você. O que você pode fazer mais? Você pode fazer perguntas para você mesmo. Tem gente, eu não fazia isso, vou confessar, mas tem gente que estuda, à medida que vai estudando, vai fazendo umas perguntas para responder. E ao final, responde aquelas perguntas que a pessoa mesmo fez enquanto estava. Já é uma forma de fazer um resumo também das partes principais. A pessoa faz perguntas e ao final, depois de ter feito todo aquele passo a passo, vai lá e tenta responder as perguntas que ela mesma fez. Se você não conseguir responder essas perguntas, é sinal que você não aprendeu esse conteúdo. Você não entendeu esse conteúdo. Então, vai ter que voltar, estudar de novo, ler de novo, assistir a aula, fazer o resumo, porque que isso tem que ser de qualidade, principalmente para quem está aqui no Perform. O estudo precisa ser necessariamente de qualidade, alta performance.
Vamos lá? Se você fez essas perguntas para si e não conseguiu responder, seu estudo não foi de qualidade, tá? Capenga. Mais um? Olha que bacana. Cheguei no item 6. Resolva as questões item a item. O que será que é isso? Resolver questões item a item. Olha o que acontece muito, pessoal. A pessoa tá lá estudando pro concurso e fala: hoje eu vou resolver provas de concurso do concurso anterior. Vai lá, pega a prova, sei lá, 200 questões, resolve. Essa questão acertei, essa eu acertei, essa acertei, essa eu chutei, acertei, né? O que acontece? Um ou outro ali, a pessoa acha que é, não tem certeza se é, acha que é, chutou, deu de acertar. A pessoa vai lá e fala assim: ah, eu acertei 60% da prova. Mas você tem certeza de todos os itens daquela questão? Geralmente são 5, A, B, C, D e E, geralmente. Pode acontecer de ser diferente, mas normalmente são 5 itens. Você leu o primeiro, você não sabe. Você leu o segundo, também você não tem certeza. O terceiro você fala: é esse. Mas não por você vai acertar a questão não por saber os 5 itens. Você vai acertar a questão porque você sabe um deles. E se for diferente a questão? Se for misturado esses itens em outras questões, como que você vai fazer para acertar? E se for CESP? Não é mais CESP, tá, pessoal? Mudou o nome da banca e eu esqueci qual que é. Mas no meu tempo era CESP, que é assim: se você errar uma questão, anula uma que você acertou. Vai adiantar você falar: ah, eu sabia esse item, mas eu acertei a questão? Isso não é produtivo. Você vai ter que saber os 5 itens de todas as questões. Saber o certo, está certo por quê, está errado porque está errado. Não continue o seu estudo, não vá para frente se você não sabe todos os itens daquela questão. Se você não sabe, se você sabe 1 ou 2, é muito pouco. Não fique nessa de: ah, eu acertei tantos itens, eu acertei tantas questões, então tá bom. Não tá bom não. Você tem que saber os itens que você errou, 1 a 1. Volta lá na apostila, volta na aula. Se você errou, entenda por que você errou. Onde está a sua fraqueza naquela questão? Olha lá, é legal quando a gente já começa a justificar o porquê está errado o item. Perfeito, é isso que precisa fazer. Isso é um estudo de qualidade. Quando você já fala: esse item está errado por isso, por isso e por isso. Isso é estudar. Isso é aprender de verdade. Parabéns, é isso aí. É nesse grau que a gente tem que estar. E não só ficar na dúvida se o item estava certo ou estava errado. Aí lá no item de baixo você tem certeza que ele está certo. Aí você fala: acertei a questão. Não vale assim, tá? Você tem que saber todos os itens. E são 5, mais ou menos, normalmente 5 itens por questão. Você tem que saber todos eles. Por que que tá certo e por que que tá errado. Não chute na sua casa. Você está se enganando, não é? Você está se enganando. Você fala assim: ah, eu sei, mas você não sabe, né? Você chutou e acertou. Na prova pode ser bem diferente. Vamos lá? Que bacana. Destaque o que você errou. Vai circulando: esse item eu errei, deixa pro final para você voltar, mas já vai circulando: esse item eu preciso entender mais, esse eu não sabia de jeito nenhum, que pode acontecer. Você vai ler um item e você fala: ué, de onde saiu isso? Parece que eu nunca li sobre isso. Acontece, dependendo, sim, acontece. Pode acontecer com você, já aconteceu comigo. Aí você vai circulando: esse item eu não sei, esse eu não sei, esse eu acertei por isso, esse tá errado por isso, ok? Aí lá no finalzinho, você vai olhar todos os itens que você errou e aqueles que você nem tem ideia do que era, ou aqueles que você acertou no chute. Vou falar assim para
para não ficar nenhum para trás. Esses itens que você errou, que você ficou na dúvida, você vai ter que revisar. Você vai ter que revisar o conteúdo. E se você nem sabia do que se tratava, você vai ter que voltar para a aula, ou para a videoaula, ou para a leitura, ou busca no seu resumo, já vai lá ver se está no seu resumo, tenta explicar de novo para você, volta nos passos anteriores, volta lá no primeiro, vai seguindo até você conseguir fazer uma prova de qualidade. Como eu faço para me certificar que compreendi o conteúdo? Você vai saber que você compreendeu o conteúdo se você consegue falar em voz alta aquele conteúdo, se você consegue fazer perguntas a si mesma sobre ele e responder adequadamente, se você acertou um alto grau um alto percentual de questões nesses exercícios que você está fazendo. Nós estamos na busca do 100%. É claro que ali no comecinho você não vai chegar em 100%. Seria até estranho exigir isso de você, né? É exigir muito de si mesma. Exija um crescimento constante, mas não exacerbado demais, porque isso desestimula. Não queira já iniciar no 100%. E você vai percebendo que ou você aprendeu ou você não aprendeu. É na questão, no seu resumo, nas perguntas que você faz para você e na explicação que você faz a si mesma, tá bom? É uma soma. Não dá para simplesmente responder uma questão e falar pronto, já sei tudo. Se você não consegue falar sobre o assunto, talvez aquela questão você acertou, mas você ainda não domina o assunto, tá bom? Tem que ser completo. Você vai saber quando você dominar o assunto, quando você conseguir passar por todos esses passos sem dificuldade e ainda acertar a questão, tá bom? Vamos lá? Deixa eu ver onde eu parei, pessoal. Eu parei no 5. Resolva as questões item a item. Melhore o seu resumo. Melhore o seu resumo. Por que melhorar o resumo? O resumo, ele não pode ser uma cópia do que você está lendo. Tem que estar nas suas palavras, tem que ser as palavras-chave. Tem gente que faz um resumo tão extenso que na hora de revisar, perde ali 1 hora revisando aquela matéria. Isso não é resumo, isso é cópia de parte do conteúdo. Resumo, pessoal, quando você assimilou, quando você conseguiu resolver, o seu resumo fica tão pequenininho que você vai relê-lo, você vai usá-lo na sua revisão, você vai gastar 10 minutos para ler tudo o seu resumo. É isso que é um resumo bem feito. Às vezes ele dá uma folha. Por quê? Porque você vai ficar fazendo o link das partes principais. Isso é um resumo bem feito. Tem gente que gosta de fazer em mapa mental. Considera um resumo, porque você pega o ponto principal e vai fazendo setas, linkando com os assuntos que se junta a esse tema principal. Isso é um resumo bem feito. Então, se o seu resumo tá lá de 10 folhas, não é um resumo bem feito. Então, aos poucos, você vai sim conseguir melhorar o seu resumo. Talvez o primeiro não fique bom, o segundo não fique bom, o terceiro vai ficando mais ou menos, mas você vai ficar craque em fazer resumo. 1, 2 laudas vai ser o seu resumo e você vai ver como isso vai ser produtivo. Lá no finalzinho, isso vai ser muito útil para o seu estudo. Então, parece que é acertar, né? Eu acertei a questão, então uma pergunta ali, deixa eu ler para vocês. Por que item a item? O importante não é acertar a questão. Pensa se você está fazendo uma prova de certo e errado e que uma questão errada anula a que você acabou de acertar. Você vai sair da prova devendo ponto. Você vai ficar devendo ponto lá para outra prova que você vai fazer. Por isso que você tem que saber item a item. É só assim que você sabe se você realmente
assimilou todo o conteúdo. Não adianta você saber um item, 2 itens da questão. Você tem que saber todos eles. Por que tá certo? Por que tá errado? O que eu preciso melhorar? Se é o meu resumo? Se a minha leitura foi tão capenga que eu não consegui assimilar nada? Vou ter que voltar lá? Eu preciso assistir aula? Assista a aula de novo, não é? Aqui não pode ter preguiça. Estudar para concurso público não pode deixar a preguiça dominar o nosso corpo. Vamos estudar de novo? Vamos estudar de novo. É assim que a gente aprende. Tá bom? Me perdi um pouquinho, mas eu já me acho. Melhore o seu resumo. Já falei, né? Não. Sim, acabei de falar. Melhore o seu resumo, porque o seu resumo, ele vai ser utilizado lá na sua revisão final. Não só na revisão final, tá bom? Olha lá, ó. A CESP que virou Sebrasp. Agora é Sebrasp. Eu tô meio antiga, né? Eu tô de CESP ainda. Sebrasp. Eu nunca cheguei a fazer prova da Sebrasp. Eu não sei nem que ano mudou. Você sabe me dizer que ano mudou para Sebrasp? Vou memorizar agora esse aqui para eu, na próxima live, eu já conseguir falar o nome adequadamente. Então, o seu resumo, você vai utilizar a mesma coisa, o seu mesmo resuminho, gente, lá 2, 3 folhinhas lá naquele assunto. 2, 3 não, né? Tá um resumo mal. 1, 2 laudas você vai utilizar na revisão final, antes da sua prova. Olha que bacana. O pessoal tá rindo, né? Tá bom. Você vai utilizar na revisão final. Por isso que é importante o seu resumo ser pequenininho. Você já pensou se cada conteúdo ali do seu programático, você fazer um resumo de 10 laudas? Vai chegar na véspera da prova, você vai ter 100 laudas para ler de cada matéria. Isso não é resumo, não é? É muita coisa. Então não dá tempo. Então o resumo tem que ser muito bem feito. Se não ficou bem feito na primeira vez, não tem problema. Melhor feito do que não feito. Faça e depois você vai melhorando esse seu resumo. Vai ficar uma folhinha, um post-itzinho grudado na parede. É bem legal. Então, é só o rosto. Só o rosto que é de criança. Já tô antigona. nem sabia o nome da CESP, que agora é Sebrasp. Já vou até escrever aqui, ó. Sebrasp. Viu só, pessoal? O que eu acabei de fazer para guardar? Eu escrevi. Isso é importante, é uma fase importante do nosso aprendizado. Escrever. E não caiu a minha mão, não é? Vamos lá, melhore o seu resumo. Você vai fazer vai usar o seu resumo nas revisões periódicas e na revisão final. Já eu vou falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver aqui que eu tenho uma pergunta. Ai, não consegui, perdi. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho das revisões? Eu gosto de focar, de frisar essa questão da revisão. Sem revisão, você vai ficar estagnado no seu grau de aprendizagem. Por que revisão? Porque quando a gente está estudando, aprendendo uma coisa nova, a gente está criando ali novas sinapses neurais. Vou chamar a Sônia aqui para me ajudar. Então você está criando sinapses novinhas. Se você não revisa esse conteúdo, você não consolida esse aprendizado, porque você precisa ficar passando ali no seu trieirinho. Lembra do trieirinho? Você está aprendendo, o trieirinho vai sendo criado, você vai passando ali uma vez, duas vezes, 3 vezes, e aquele trieirinho vai virando uma estrada, vai consolidando aquele caminho. Então a sua sinapse vai ficando forte, seu caminho vai ficando poderoso. Então as revisões que fazem isso, porque você precisa persistir naquele assunto. E aquilo que você não usa, aquilo que cai em desuso,
o seu cérebro vai lá e fala assim, bom, isso aqui que ela aprendeu, ela até aprendeu, né, conseguiu assimilar, mas ela não está usando mais. Eu vou pegar esse neurôniozinho aqui, que ela não usa, e vou usar para outra coisa. Então a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que consolidar esse aprendizado. E como que a gente consolida? Persistência. Fazendo uma vez, 2, 3, 4 vezes. E a gente faz isso como? Nas nossas revisões. Estudou, revisou, fez exercícios. Aí você vai fazendo um cronograma de revisão. Tá bom? Deixa eu ver aqui o tempo. Tá tranquilo ainda? Tenho 15 minutos. Eu gostaria de falar aqui pra vocês sobre revisão. Falar um pouquinho mais sobre revisão. Porque é muito importante a revisão para consolidar o nosso aprendizado. Tá bom? Deixa eu só ver se passou alguma coisa. Eu vou falando e vou esquecendo de ler. Não, tá ok. Vamos lá. Olha, acredita em mim. Coloca um pouquinho de fé. Depois de 4, 5 revisões, esse conteúdo, você vai estar tão familiarizado com esse conteúdo, que quando você voltar para ler, ou quando você precisar, porque às vezes esse conteúdo, ele vai somar um outro conteúdo. O conteúdo seguinte, se você não souber esse conteúdo inicial, você não vai conseguir aprender o conteúdo seguinte, vamos falar assim. Então, quando você revisou já bastante esse conteúdo, lembra da técnica que a Sônia falou? Técnica... É sanduíche? Eu esqueci o nome da técnica. Eu tô inventando um nome aqui. Você utiliza um conteúdo que você já sabe para te ajudar a assimilar um outro conteúdo. Eu esqueci o nome da técnica, tá, pessoal? Vou ficar devendo. Se alguém souber aí, coloca aí pra mim, fazendo favor. Então, você utiliza um aprendizado anterior para te ajudar a aprender um conteúdo seguinte que faz link com aquele conteúdo. Então, é muito importante. Quanto mais você revisar, mais fácil você vai conseguir puxar esse conteúdo para quando você precisar aprender um conteúdo novo e que se assemelha ou que linka com o conteúdo que você já tem guardado ali no seu neurônio. Tá bom? Eu tô com alguma pergunta ali? Quando devo fazer a revisão final? Quando devo fazer a revisão final? Pessoal, aqui a questão da revisão final vai depender muito do seu concurso. O meu concurso tinha muitas matérias, ele tinha aproximadamente 20 matérias, 18 a 20 matérias. Então, eu precisava de um período maior para eu conseguir passar todas as matérias para eu fazer o meu ciclo, para eu voltar para aquela matéria inicial. O meu ciclo era mais ou menos assim, eu levava em torno de 15 dias, 10 dias. Então, a cada 10 dias eu iniciava aquela matéria do ciclo 1, ali, no ciclo inicial. Então, para eu conseguir fazer uma revisão adequada, eu precisei ali de 10 dias, 12 dias, eu revisava todas aquelas matérias, dava uma atenção especial para aquelas de maior peso. Aqui vai depender muito. Se o seu concurso cobra ali, sei lá, 10 matérias, você vai conseguir revisar num período de tempo bem curtinho, 3, 4 dias, 5 dias vai ser suficiente para você revisar. Uma semana você consegue revisar e depois voltar naquelas matérias principais, revisar de novo. Olha que bacana. Então, cuide da quantidade de matérias que você tem, cuide da quantidade, o seu conteúdo. Tem concurso que o conteúdo é muito extenso. Por isso a importância do resumo pequenininho e bem feito, para você conseguir lembrar, trazer aqui para sua memória, refrescar
na sua memória a maior quantidade desse conteúdo. E um vai linkando o outro, tá bom? Então, às vezes, você vai precisar de uma semana, 10 dias, mas você vai sentindo de acordo com a quantidade de matérias, a extensão desse conteúdo, tá? Mas reserve pelo menos uma semana. Uma semana já vai ser suficiente para você revisar muita coisa. Tinha mais uma ali. Revisão final, tá certinho, já respondi. Tá ok. Revisão final. Vamos falar aqui do calendário de revisão. Eu gosto de fazer pelo menos, para que aquilo fique bem guardadinho aqui na minha cabeça, 4 a 5 revisões. Mas isso é pra mim, tá bom? Você pode precisar de 3, 4, 5, 6. Você vai sentindo se você já tá acertando ali, chegando ali nos seus 100%. Eu não sossegava. Eu queria acertar 100% das questões, porque eu sabia que lá na prova isso ia cair, né? Lá é tenso, tem hora demais, você tem que passar gabarito, então tem um monte de pormenores que você deve levar em consideração. Busque o seu 100%. Vamos lá. Eu quero passar aqui para vocês um passo a passo, um calendário de revisão. Olha aqui. Assista a aula, estude o conteúdo, leia o conteúdo, já fazendo o resumo. Antes de dormir, pessoal, você já vai fazer a sua primeira revisão, tá bom? Você já assistiu a aula, você já leu, você vai escolher. E você já vai fazer o seu resumo, tá? A matéria que você tá estudando naquele dia. Depois você vai fazer a sua primeira revisão no mesmo dia. Por que eu falo fazer a revisão no mesmo dia? Porque nós temos uma curva do esquecimento. E olha só, essa curva, se você não revisar no mesmo dia, se você deixar de hoje para amanhã, vamos falar, você estudou hoje, ou você assistiu a aula presencial, online, ou você leu o conteúdo, você fez o resumo, você estudou. Se você não revisar, pensa que você vai revisar ali, gente, aquela folhinha, 2 folhinhas. Vamos falar que seu resumo não tá tão bom ainda. Vou colocar 3, tá? Você tá aprendendo ainda a fazer o resumo. Você vai revisar essas 3 folhinhas antes de dormir. Porque se você deixar para revisar amanhã, por exemplo, o seu grau de esquecimento é 64%. É a curva do esquecimento, tá bom? 64% é muita coisa para você esquecer. Você vai reter apenas 36, se você deixar para amanhã. Se você revisar hoje, você já quebrou essa curva do esquecimento em 64%. É ou não é importante ler essas folhinhas? Que vai chegar em uma, mas vamos ler essas 3 folhinhas. Você está aprendendo a fazer resumo, são 3. É ou não é importante gastar ali um pouquinho mais, 20 minutos, 30 minutos antes de dormir para ler essas 3 folhinhas? É muito importante ler, que você vai quebrar a curva do esquecimento. Aí no dia seguinte, tá bom? Antes de você iniciar outra matéria, vamos falar que hoje você leu Direito Constitucional, amanhã você vai estudar Administrativo. Hoje você leu, fez o resumo e revisou. Fechou. Você quebrou a curva do esquecimento em 64%. Amanhã você vai pegar Direito Administrativo. Mas antes de você começar a estudar Direito Administrativo, eu sei que é o seu dia de estudar Direito Administrativo. Não estou querendo quebrar o seu cronograma. Você pega aquelas 3 folhinhas, que vão virar uma, e leia de novo. Leve mais 15 minutos para ler aquelas 3 folhinhas. Aí você começa o estudo do dia. Você já está na sua segunda revisão. E faz diferença, viu, pessoal? Faz muita diferença. Porque aqui, quando você faz você já está na sua segunda revisão. Então, essas revisões, leituras, é considerada o calendário
Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Essas revisões é considerada o calendário? Eu vou tentar compreender um pouquinho melhor a sua pergunta, tá? Eu só vou passar aqui, chegar aqui na terceira revisão. Então, a primeira revisão no mesmo dia, antes de dormir. Segunda revisão, antes de iniciar o estudo do dia seguinte. A terceira revisão você faz 7 dias depois, tá? 7 dias depois você faz a terceira revisão. Olha como já tá ali consolidando o seu aprendizado. Aí no próximo dia que você vai estudar aquela matéria, chegou o dia de novo de estudar direito constitucional, tá bom? Uma semana depois, 15 dias depois. Ah, sim, vou dar um exemplo, tá bom? De calendário de revisão. Dê exemplo de calendário de revisão. Vamos lá? Primeira revisão no dia que você estudou. Segunda revisão no dia seguinte, antes de iniciar o estudo do dia. A terceira revisão você vai fazer 7 dias depois do seu dia que você estudou direito constitucional. Falando de direito constitucional. Por que 7 dias? Porque você vai quebrar de novo o seu grau, a sua curva de esquecimento. Depois, pessoal, 15 dias depois, você vai estudar, você vai revisar de novo, você vai ler o seu resumo. Tá bom? Quando você for estudar, por exemplo, passou uma semana, ou 10 dias, ou 15 dias, caiu exatamente no seu dia de estudar aquela matéria, direito constitucional de novo, o que você vai fazer? Começar pelo resumo da aula anterior. Mais 15 minutinhos. E se for preciso, se você já quiser, já melhora o seu resumo, tá bom? Ou quando você vai perceber que precisa melhorar, fazendo as questões. Vamos lá? Por que revisão? Para consolidar o nosso aprendizado, tá bom? Importante. Calendário de revisão, eu vou só repassar, acho que eu falei um pouquinho rápido. No dia que você estudou, primeira. Segunda revisão, calendário de revisão para quem pediu. A segunda revisão. Dia seguinte, já está na segunda revisão, antes de iniciar o estudo do dia. Terceira revisão, 7 dias depois. Quarta revisão, 15 dias depois. Você já fez 4 revisões. E depois, para de revisar? Não pode parar de revisar, jamais. Até no dia da sua prova você vai estar revisando, até anterior à sua prova, no dia antes você está revisando, tá? Então, já fez essas 4. Depois, o que você vai fazer? Você vai espaçar essas revisões. Você vai jogar lá para cada 30 dias, a cada 45 dias. Não prolongue mais que isso. 30, 45 dias é um bom tempo para você revisar. Por quê? Lembra do neurôniozinho que se você não usar, poda. Se você não usa aquele caminho neural, o mato cresce, o seu cérebro pega aquele neurônio para um novo aprendizado. Então, utilize aquele neurônio, revise esporadicamente para que você não perca qualidade do seu estudo, para que não ocorra poda neural, tá? Essa poda neural nós aprendemos também com a Sônia, que o que você não usa, poda. Então, vale a pena revisar, tá? Revise sempre, esporadicamente. Vamos lá, pessoal, meu tempo tá acabando, super acabando. Já acabei de falar aqui do calendário de revisão. Interessante vocês prestarem atenção na curva do esquecimento, tá? Eu já falei numa live anterior sobre essa curva do esquecimento. Ela é real. Aquilo que a gente não revisa, a gente esquece. Por isso que eu fiz essa divisão nos dias, porque no decorrer, vai passando os dias, é natural a gente ir esquecendo se a gente não vai trazendo na nossa memória de novo aquele assunto. Então vamos lá, pessoal, eu quero só falar um pouquinho dessa curva do esquecimento. Se você não revisar no dia, você perde 64%. Você esquece 64% daquilo que você estudou. Olha que triste, você estudar o dia inteiro
e só sobrar 36% de assimilação. 24 horas depois, você perde, você fica assimilar, você guarda, você só retém 33%. Você já esqueceu 67%. 7 dias depois, você só recorda de 25%. É muito pouquinho, né? 25%. E 31 dias depois, um mês depois, você só vai lembrar de 21%. Entendeu por que eu coloquei, fiz aquela divisão de no dia seguinte, 7 dias e 15 dias? Porque você vai preservar tudo que você aprendeu. É claro que uma coisinha ou outra, a gente não vai lembrar de 100%. Uma coisinha ou outra vai ficar esquecida, você não vai lembrar. Por isso você vai revisar. Às vezes uma coisinha que ficou esquecida na segunda, terceira revisão, você já traz aquele conhecimento. Fazendo isso vai conseguir acertar mais questões. Com certeza não tem como não acertar mais questões seguindo esse passo a passo. Claro que você pode acrescentar aqui outras técnicas. Não tira não, porque a revisão ela precisa ser feita. A live vai ficar gravada, tá? Tá perguntando se a live vai ficar gravada. Pode revisar, pode assistir várias vezes, vou salvar lá no IGTV, tá bom? Revisem a live 1, 2, 3 vezes, até ficar tudo guardadinho lá, que é assim mesmo que a gente vai aprendendo. É com a repetição. Então vamos lá, pessoal, eu vou encerrar, tá? A live já deu aqui meu horário, tô bem em cima do horário. Então, como que você vai fazer, só para encerrar, para medir se você está aprendendo ou não está aprendendo? Pela quantidade, pelo percentual, vamos falar assim, de questões que você está acertando. Item a item. Não esqueça do item a item. Não conte só a quantidade de questões. Item a item. É essencial saber disso, tá bom? Se você errou uma pequena quantidade, é provável que apenas o seu resumo seja suficiente para você aumentar o seu percentual de acerto. Mas se você acertou a pequena quantidade, volta lá no passo 1, volta lá, assiste de novo a aula, volte a fazer o seu resumo, explique de novo a matéria para você, faça perguntas a si mesmo, responda essas perguntas, revise, faça o resumo de novo. É assim que você vai aprender. Pessoal, não tem mágica. Não tem mágica, não tem essa de falar, eu vou começar a estudar hoje, daqui 2, 3 meses já vou ter assimilado tudo, vou gabaritar a minha prova do meu concurso, vou ser convocada, vou tomar posse. Pessoal, precisa ter dedicação. Passar num concurso público que está cada vez mais difícil e você vai garantir a sua vaga, não quero te desanimar. Mas não tenha preguiça de estudar. Irão passar aquelas pessoas que se derem melhor de si. Dê o seu melhor. Coloque suor, coloque amor no seu estudo. É assim que você vai garantir questão a questão, item a item. A hora que você perceber, você está acertando a maior quantidade de questões. Isso vai te motivar. Quanto mais questões você acertar, mais motivado você vai estar para estudar. Lembra, nós já falamos isso em lives anteriores. Sem motivação, você não consegue ficar focada, você não tem atenção. E sem atenção não tem aprendizagem. Sem aprendizagem você não vai passar no seu concurso público. É uma coisa puxando a outra. Então coloque amor no seu concurso. Amor vai te aumentar ali, como é que chama? Dopamina, vai aumentar o grau de dopamina, vibre com a sua conquista. Se você acertou 50% e semana que vem, mês que vem, você acertou 51%, comemore, porque é uma vitória. O seu cérebro gosta de se sentir vitorioso. É dopamina para você. Quanto mais dopamina, mais atenção você vai estar. Eu não sei se você assistiu a live de ontem. Dopamina, alegria, felicidade ao estudar, vai te colocando ali no estado de fluxo. E estado de fluxo nós aprendemos que é o quê? Estudar em alfa. Estudar em alfa eleva o seu grau de aprendizagem, porque você vai estar na onda adequada para você conseguir aprender.
E é nessa onda que o seu cérebro vira uma esponja e você consegue assimilar grande parte do seu conteúdo. Vamos nós juntos aqui, junto do Performe, eu e você, performe com a gente para atingir o seu 100% no seu concurso público. E eu desejo a todos aqui, todo mundo em flow, todo mundo em ondas alfa, para garantir um maior aprendizado para todos nós. Um beijo, gratidão para vocês que estiveram aqui, parabéns para quem decidiu estar aqui para aprender um pouquinho mais. E dia a dia, live a live, passo a passo, item a item, nós vamos lá buscar a sua aprovação no seu concurso público. E nós nos vemos aqui na live do Performe na semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!